Às vezes eu me pergunto se o objetivo da vida não é justamente criar territórios para essas pequenas coisas que nós julgamos maléficas existirem. Se o objetivo da vida não é ter um câncer, se o objetivo da vida não é ter um problema no coração ou um AVC, se não são essas as células que mandam no mundo e elas usam tudo isso aqui como um parque de diversão para elas existirem, entendeu? Ou é o nosso filtro, né? Como eles falam às vezes naquela escala cósmica, o grande filtro, né? Quando que a civilização ela deixou de existir, se perguntam muito, né? Tá, tem vida fora da Terra, não sei o quê. Isso que é uma pergunta que as pessoas sempre fazem e tal. E eu sempre me interessei por isso também, ficar refletindo, né? Eu acho que sim, cara. Acho que a gente não tá sozinho no mundo, não. Só que a gente tem que... Aí, de novo, a gente vai ressignificar o que a gente entende por vida. Eu não tô pensando em vida de, tipo, ter um shopping center em Vênus. Sim. Eu tô pensando em vida em microscópica. Uhum. Isso eu acho que, cara, isso é quase certo que exista por aí. Mas, e, obviamente, da mesma forma como eles pensam nessas escalas cósmicas, né? O grande filtro, etc e tal, pode ser que essas doenças, elas sejam o nosso filtro porque a vida sabe que a gente não pode ir muito adiante, que a gente tem ali um prazo de validade. Mas não tem um lance que quem manda na vida são as bactérias. Que elas são os grandes reis Aí da tem a outra existência. área da microbiota, né? De como que as bactérias influenciam no nosso comportamento. Sim. Cara, essa área aí também É muito doido, né? doidaça, cara. Tipo, já viram, por exemplo, no intestino de pacientes com diferentes tipos de epilepsia, que às vezes tem menos crises, porque eles alteraram a dieta nutricional e isso alterou a composição dessas bactérias. Uhum. E isso ajuda eles a convulsionarem menos. Uhum. Cara, que é uma outra coisa também, que é um outro universo, assim, a ser explorado e que tem pessoas que trabalham com isso, tá? Estudam pra caramba a questão de microbiota. Tem um documentário na Amazon Prime que é o intestino, o segundo cérebro. Nunca vi. O segundo cérebro. Mas com certeza. E eles mostram como que, dependendo do tipo de bactéria que tu tem no teu intestino, tu vai ter um comportamento X ou Y, vai querer fazer tal coisa, fazer outra coisa. Então existe essa tese também de que quem manda na existência são as bactérias. E também existe aquela tese, não sei se pode dizer assim, que a grande guerra que existe desde o início da existência são bactérias versus vírus. E essa é a guerra que existe. E quando vê, são esses dois elementos que mandam na vida. E nosso corpo é um simples território de batalha para eles. A gente tá aqui só pra fazer a ponte. Nós somos uma casa para eles viverem. E a gente acha que a gente é super importante. Há uma galera agora entrando em crise existencial em casa. Já não bastasse as crises de grandes escalas, agora a gente vai ter a crise das microescalas. Das bactérias dos micróbios. Eu tô lembrando agora alguma coisa a ver com aquela doença do gato. Toxoplasma. Isso, eu vou lembrar dessa tese. Era alguma coisa assim que... Ele infectava o gato pra fazer o gato ir atrás. Se reproduzir mais. Isso, porque ele infectava. Isso é doidão também. É uma bactéria ou um vírus? É um parasita. Que fazia o gato mudar de comportamento. Isso, o gato tinha mais vontade de trepar depois de ser infectado, assim, porque era uma ordem desse parasita pra ele se reproduzir, né? Pro vírus, pro parasita se reproduzir. Tem várias histórias nisso. Tem uma que eu não vou lembrar agora exatamente. Quem quiser procure sobre isso. Que é a história das bactérias na água benta, cara. Como é que é isso? Cara, bactéria em água benta. É tipo assim... É uma manchete pra galera. Não, eu não vou lembrar exatamente qual era a história. Isso faz muito tempo que eu ouvi. Mas que tinham essas ideias de que na água benta tinha uma composição de bactérias e as pessoas iam passando em si mesmo, que foi começando daí esse movimento. Delas terem essa vontade de passar a água. Ah! Cara, é muito louco isso. Que essa composição poderia estar... Não lembro exatamente... Cara, tem artigo disso, uma vez, mas que na verdade, acho que era uma hipótese que eles tinham criado, mas que quando você lê faz todo sentido. Do ponto de vista... Então, tu imagina se a nossa vontade de transar também não é uma ordem das bactérias que querem ter mais casa, querem ter mais território pra existir. Pra passar. Cara, somos meros escravos. Ventrílocos. Escravos. Exatamente. O que é muito sinistro, porque o ser humano ele gosta de ter essa posição dominante, né? Não. Eu que mando aqui, cara. E quando vê isso é uma ordem da bactéria também, justamente pra gente achar que a gente manda e continuar aqui trepando. Aí. Cara, assim, o que eu acho mais inacreditável é que o que eu gosto muito também de ver é a ciência das coisas, assim.
Quando a gente pensa que não tem ciência lá, cara. E aí você para pra pensar e você vai até pesquisar. Pô, tem um grupo de pesquisa que lá não sei da onde, da Ásia Central que trabalha com isso, olhando isso. Cara, assim, é inacreditável a quantidade de áreas que um cientista pode seguir, cara. Porque, assim, é infinito. O cara vai estudar, pode estudar desde mesmo a resistência de micro-organismos no espaço, vindo de cometas, de outros planetas, até mesmo em coisas pontuais ali, uma célula neoplásica no câncer, porque ela está se multiplicando, por que ela perdeu as suas funções de controle, né, de divisão. Então, assim, são áreas assim que muitas vezes não estão interligadas, mas aí estão. Em algum ponto elas Em algum vão tá, ponto, né? cara, tudo meio que para e centraliza. Eu já parei pra pensar isso muita coisa na minha vida, no sentido de ciência. Às vezes eu tava numa área completamente diferente. Falei, nunca mais vou estudar isso aqui. Do nada, eu tenho tipo um déjà vu. Aquela sensação que você já viveu aquilo uma vez. Sim. Eu tenho isso várias vezes. Às vezes eu tô lendo estudos e me dá uma imagem que eu já vi aquilo. E depois a minha memória lembra. Não, caraca, eu já vi isso aqui num outro estudo que não tinha nada a ver. Uhum. Que era com outro sistema, que não tinha nada a ver com o cérebro, mas que tá ali de certa forma envolvido. Cara, no final ali tem muita coisa interligada, né? Quando você para pra pensar. Sim. Por isso que eu acho que é legal, assim, o cientista é aquela coisa. Às vezes as pessoas acham que o cientista ele tem resposta pra tudo. Não. Pergunta pra tudo. Pode fazer pergunta pra tudo e o mais legal, a gente sabe aonde procurar. Uhum. Então, tipo assim, eu vejo isso muito com os meus alunos quando eu tô dando aula. Às vezes fazem umas perguntas que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falei, caraca, boa pergunta. Vamos ver. Aí depois eu vou, paro, pesquiso. Cara, pergunta não falta. Acho que isso também diferencia muito, assim, cientistas, assim, muito geniais, assim, são os que falam alguma coisa e você fala assim, caraca, nunca pensei. Nunca pensei dessa forma. Uhum. Grandes cientistas fazem isso.